E aí eu peguei... E aí quando veio a proposta do Corinthians, era só o Corinthians que tava dando jogar? Não, tinha Internacional e tinha Grêmio também. E aí foi... E a grana era mais ou menos parecida? Era Como que muito parecida, até tive proposta melhor. Ah, é? Eu tive proposta melhor. Mas era uma questão muito pessoal. Mas não fala isso, cara. Fala que o Corinthians ofereceu mais. Como que são essas propostas? Porque você tem que analisar tempo de contrato, salário, não é só salário, né? É o tempo de contrato. Tempo de contrato é importante para o atleta porque ele tem uma segurança de trabalho. Imagina, você machuca, você faz um ano de contrato, machucou uma lesão séria. 6 meses. Um ano com uma puta grana de salário não adianta nada se você se machucar. Né? Não, aí não adianta. Você tem que ter uma segurança, então você precisa fazer um tempo de contrato maior. Aí eu tava em Curitiba, aí eu tenho as propostas. Você tava em Curitiba? Tava em Curitiba, aí eu tenho as propostas. E eu tava numa madrugada assim, eu tava orando e Deus falou comigo, me deu paz. Eu falei, é aí. Tá vendo? Deus é fiel, cara. Cara, Deus é fiel, você entendeu? Deus é fiel. E aí, nessa aí eu sinto paz, eu digo, é ali. Mas aí, nós estamos falando bastante de futebol. E aí entra a parte da vida pra mim. E aí? Porque eu sentia de propósito, como era Deus alinhando propósito na minha vida. E quando veio Corinthians, eu sentia que não era só futebol. Tinha algo mais ali pra mim, algo mais. Até então, na tua carreira, as escolhas foram feitas todas as escolhas. Não, e nem todas. A maioria das escolhas que eu fiz foi sempre pensando nos outros, na família. Porque eu sempre tenho muitos irmãos, tenho mãe, eu sempre procurei ajudar todo mundo. E então a minha escolha dos contratos que eu fazia não era porque eu queria ter ido. Nem todos os clubes eu queria. Eu não queria ter ido para a Arábia Saudita, por exemplo. Era um lugar que te daria uma situação financeira para você ajudar. Eu não queria ter ido para a Ucrânia na primeira vez. Entendi. Então, nessa vez para o Corinthians foi a primeira vez que foi uma decisão minha, assim, digo, eu quero ir, é isso. Eu tenho opções, mas a que eu quero ir é isso. E aí aí você amolece o coração de qualquer corintiano, né? Pô. E aí e era numa situação que o Corinthians não tava bem, né? Exato, né? E eu fui o primeiro reforço a chegar. Eu lembro e aí disso. eu sei que tem alguns amigos que me dizem assim, o que você vai fazer lá? Não é hora, né? Não é hora. Primeira semana de trabalho. Você teve você falou do Inter e do Grêmio. Quem tava melhor nessa época do que o Corinthians te conta? Não, tava bem parecido. Tava bem parecido. E aí eu disse, bom, realização de um sonho, porque era o time que eu assistia. Desde criança. Minha avó me incentivava muito, minha avó materna. E aí, como era uma realização dela também, né? E minha avó falecida já, então falei... E aí juntou propósito. Falei, o que é propósito? Aí que eu falei, identidade. Eu cresci num ambiente escasso, num ambiente muito difícil, onde as pessoas o tempo todo me dizendo que eu não era capaz, que eu não tinha condições, de que as circunstâncias eram ruins e que eu não ia dar certo. Então, desde muito cedo, eu tive que bater de frente contra o sistema e dizer assim, não, eu não acredito em vocês e eu posso e eu vou conseguir. Porque esse é o meu objetivo de vida. Eu vou dar certo como jogador, porque é o único plano que eu tenho. E nesse processo, você vai crescendo. Aí você é muito jovem, você tem muita responsabilidade, você tem muita expectativa, tem muita gente que precisa de você.